Sempre com a melhor informação, bitnoticias.com.br. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo à Bitcozinha. Hoje, 20 de maio, segunda-feira, bravíssima, 8h43 da manhã, tudo bem? Ó, 20 de maio, dia de pagar DARF, hein? Dia 20, todo dia 20, dia de pagar boletão aí do governo aí. Olha só, mercado global 245,2 bilhões de dólares, esses dias a gente chegou a 250, recuou um pouquinho, foi para 230 por volta disso, então a gente perdeu ali 20 bilhões de dólares assim, em questão de minutos. Recuperamos agora 245,2 bilhões de dólares. O volume nas últimas 24 horas é consideravelmente alto, são 78,6 bilhões de dólares. Lembrando que ontem foi um domingo, né? Então, nas últimas 24 horas, de domingo para segunda, a gente tem um volumezinho legal aqui nas últimas 24 horas. É a dominância do Bitcoin, quase 57% aqui, puxada por uma altinha do Bitcoin de sábado para domingo, né? Bitcoin estava ali na casa dos 7.300, 7 qualquer coisa, voltou para a casa dos 8 mil, ontem chegou a bater 8.200, 8.300, recuou um pouquinho, agora está na casa dos quase 8 mil, 7.800 e qualquer coisa, tá? Aqui, ó, Bitcoin 7.894, então 7.900 por volta disso, com uma queda de 1,55%. Em dólar, tá? Esse aqui é uma tabelinha em dólar, tá praticamente tudo caindo, pouca coisa subindo, exceção de Monero e Dash. Em Bitcoin é a mesma coisa. As moedas estão descendo também em Bitcoin. As altcoins estão perdendo valor em Bitcoin, no par Bitcoin, tá? Então a gente tem Ethereum com uma variação negativa nas últimas 24 horas de 1,12%. Praticamente tudo caindo aqui no top 10, tá? Todas aqui no top 10 caindo, exceção da Tether, que é uma stablecoin lá, óbvio. E a gente tem aqui na 12ª posição Monero em Bitcoin subindo 2,29% e a Dash na 13ª posição subindo 10%. Tá? A Dash, desde aquele dia que a gente analisou que ela bateu acho que 0,017, ela já subiu praticamente aí 20%, um pouquinho mais de 20%, aí uns 22%, agora 0,029, né? Então quase 0,021. Vamos ver aí qual que é a evolução da Dash aí, que bateu o fundo histórico esses dias aí, né? A gente até mostrou aqui no canal, tá? Praticamente tudo caindo, são poucas aqui exceções, por exemplo, a Pax, né, uma stablecoin, então não contaria. A Rolo sobe quase 6%. A gente tem algumas, Inside Chain subindo 18% praticamente. Aqui a gente tem algumas coisas subindo, a KuCoin Shares subindo 4%, mas a grande maioria você vê aqui uma variação negativa aqui, né? Nessa última tabelinha aqui, que é a variação das últimas 24 horas. Vamos falar um pouquinho do gráfico? Pessoal, esse aqui é o gráfico do Bitcoin, o bichão vindo da subida toda, né? A gente já conhece a história, ele veio da queda de novembro para cá, e aí de dezembro até agora, janeiro, né, na real, né? Fevereiro, ó. A partir do dia 8 de fevereiro, ele veio numa tendência boa de alta, e a gente chegou aqui semana passada em 8.300, vamos aproximar isso aqui, ó. A gente chegou aqui duas vezes, fez um topinho duplo aqui em 8.300 e qualquer coisa, 8.384. Aí tivemos uma queda puxada por uma venda grande na Kraken, a gente já mostrou isso na live de sábado, tá? Um loucão foi lá e vendeu 5 mil bitcoins no mercado para tentar forçar uma quebra de contrato na BitMEX. Tá? Onde liquidou 250 milhões de dólares na BitMEX, ou seja, estão investigando aí se existiu alguma manipulação. Eu acho que sim, não tenho a menor dúvida disso. Então liquidaram 5 mil bitcoins, fez o preço cair e alavancou os stops da galera, e o pessoal também já com medo dessa alta muito louca aqui, né? 170%, a gente viu ontem, né? Chegou a bater aqui 164%, puxado por essa venda, o pessoal começou a vender e a gente teve teve um fundo de 6.641 na Coinbase. Na própria Kraken, que foi onde aconteceu a venda dos 5 mil bitcoins, chegou a 6.300 e qualquer coisa, tá? 6.200 e qualquer coisa, ou seja, caiu ainda mais na Kraken. E logo no candle seguinte voltou e foi voltando, e aí a gente recuperou. No sábado, tá? Ou seja, anteontem, no sábado, a gente estava aqui, ó, na casa dos 7 e pouco, 6 e pouco, 7 e pouco, piriri, pororó, e a gente teve uma bela de uma subida. A gente saiu aqui dos 7.260, que era a abertura do sábado, fomos até 8.290, ou seja, quase a gente chegou no patamar aqui desse topo duplo aqui, ou seja, a gente tem um terceiro topo, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá? E aí, depois dessa tentativa de quebrar novamente os 8.300, o Bitcoin não consegue, cai um pouquinho, chegou a 7.743, agora 7.899, né? Então, 7.900 dólares. Se a gente colocar aqui no gráfico de 1 hora, vamos botar aqui 1 hora. Olha que loucura, né?
Olha que loucura, ele veio, né? Fez esse topo duplo aqui, ó. Dia 14 de maio, depois dia 15 de maio despencou, né? Então a gente teve aqui uma queda de mais ou menos, ó, na Coinbase tá 21%, na Kraken foi ainda maior, porque chegou a 6.200 e qualquer coisa, tá? Mas então na Coinbase a gente teve uma quedinha de 21%, e aí foi se recuperando, voltou aqui para o suporte, você vê que a linha que a gente coloca aqui de suporte, que agora virou uma... No momento tinha virado uma resistência, você vê que foi uma região difícil, né? Anteriormente já tinha sido difícil, e aí passa a ser difícil novamente, e aí o Bitcoin... dá uma engrenada aqui, pumba, faz uma piromba para cima aqui, né? Então ele sai do 7.260 e vai aqui, ó, em horas, tá? Em 1, 2, 3, 4, 5 horas no máximo, ele foi a 8 mil dólares, né? Então Bitcoin de sábado, vamos ver aqui, ó, em 4 horas, para ser preciso, em 5 horas ele subiu 10%, são 786 dólares de alta, né? 10% é bastante coisa. E aí ontem eu estava conversando com o Henrique, né? O Henrique e o francês, a gente estava no Discord conversando sobre esse último movimento aqui do Bitcoin, né? Sobre esse último movimento. Para mim isso aqui era uma bandeira, né? Porque a gente tem um mastro, correto? A gente tem um mastro aqui e tem uma bandeira aqui em direção contrária do mastro, né? Isso aqui para mim era uma bandeira. Aí o Henrique estava analisando e falou, Felipe, isso aqui não tá parecendo uma bandeira, tá parecendo uma deriva, né? Que é quando a gente tem um mastro, né? Na verdade, mastro seria se fosse uma bandeira. Então a gente tem uma alta, né? Correto? Que são essa subida aqui das 5 horas, que esses 10% em 5 horas. E aí a gente tem uma lateralização ou queda no sentido contrário a essa subida, né? Então a gente teve essa alta e agora a gente está meio que lateralizando e o pessoal chama, ele falou, Felipe, a gente chama isso de deriva, né? O preço fica à deriva, aí fica derivando aqui no valor contrário, no sentido contrário ao movimento inicial, que foi essa subida. Eu falei, show, porque o que eu tinha analisado? Eu falei, Henrique, o que está acontecendo é o seguinte, ó, a gente está tendo os topos maiores, né? Então é possível que a gente faça um topo ainda maior aqui, né? Para uma continuação de tendência, né? Como se fosse um canalzinho de alta. Ele fala, não, isso aqui é um movimento baixista, né? É uma tendência de baixa, que é uma figura baixista quando a gente tem essa deriva aqui. Eu vou dar uma estudada melhor nisso daqui, achei bem interessante. Para mim isso aqui era uma bandeira, né? A gente tem um mastro e uma bandeira, né? E aí teríamos uma continuação, né? Da tendência aqui, quer ver? Seria mais ou menos isso aqui, ó. A gente tem uma bandeira e sobe, né? E aí faz outra bandeira, papapá, papapá. Vamos ver o que acontece. Ele diz que isso aqui para mim é uma deriva e a possibilidade agora maior é de queda. O lance é o seguinte, a gente já notou que aqui os 8.000, 7.800, 7.900, 8.000, né? Essa faixa aqui, que foi onde a gente colocou esse caixote... Peraí, deixa eu fazer isso aqui. Foi onde a gente colocou esse caixote laranja. Oh, meu Deus do céu. Né? Então esse caixote laranja é uma faixa aqui que a gente já conhece e a gente está segurando o preço aqui, né? Então entre 7.800, 7.900, 8 mil dólares é um valor que está segurando no suporte. Se a gente perder esse suporte novamente, não há nada que se preocupar, né? A gente já fez isso, já perdeu isso aqui novamente, né? Anteriormente, né? Que a gente chegou aqui aos 7.100, 7.200, ó, 6.600 e tal. Voltou aqui para os 7.200, ficou aqui para subir. Então não vejo problema de hoje ou amanhã, ou sei lá, essa semana a gente perder novamente esse suporte e cair para o próximo suporte aqui, tá? A tendência ainda continua de alta, não tem nada que diga pra gente que tá ao contrário da tendência. Inclusive, em uma hora o RSI tá bem legalzinho, ó, tá na metade aqui, são 48 pontos, né? 50 pontos, sei lá, 49, ó, 47 por aí. E por enquanto se mantém, na minha opinião, se mantém a tendência de alta, até ele provar pra gente o contrário, né? Lembra que a gente falou aqui, ó, continua em tendência de alta, até que ele prove o contrário. Ele veio, fez esse mergulho e voltou. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com os movimentos imediatistas, né? Então assim, meu Deus, tá subindo, eu vou comprar. Ou então, meu Deus, tá descendo, olha só, desceu, olha o que o Bitcoin perdeu. Ó, caramba, 20%, ó, 21%, é óbvio que a gente voltou na tendência de baixa. Vai ter a correção e acabou. E às vezes não, cara, às vezes ele só deu essa corrigida para voltar a subir com um pouco mais de força. Vamos ver, então é possível que ele não aguente aqui novamente. Aí dá uma preocupada se ele não conseguir subir novamente. Por quê? Porque ele já fez uma tentativa aqui, na realidade duas, né? Mas é uma tentativa, volta, não consegue terminar essa tentativa, volta para mais uma tentativa. Se não conseguir uma segunda vez, aí é problema, tá? Aí a gente começa a ter problema se ele fizer isso aqui novamente para tentar uma terceira
já fica difícil, tá? A gente viu isso aqui no passado, deixa eu botar em um dia. A gente viu aqui, ó, que ele tentou, quando a gente estava aqui nos 4.200, tá? Bitcoin mergulhou nessa lá dos 6.300, mergulhou, bateu em 3.400, tentou dar uma subida, ó, olha só, ele mergulhou aqui, tentou dar uma subida nos 4.200, não conseguiu, apesar de ter umas sombras aqui, ele não consolidou, caiu novamente a 3.100, e aí ele fez a segunda tentativa dos 4.200, não conseguiu, caiu mais um pouquinho, fez uma quase terceira tentativa que parou em 4.100, ou seja, quase bateu os 4.200, não conseguiu, mergulhou de novo para fazer uma quarta tentativa, né? De romper os 4.200, não conseguiu mais um mergulho e aí na quinta tentativa ele consegue. Então só para a gente contar aqui, ó, primeira tentativa falhou, segunda tentativa falhou, terceira tentativa mal chegou, falhou novamente. Quarta tentativa também quase chegou, mas falhou, e aí na quinta ele passa varado, ele passa lotado, né? Então a gente tem que entender que essa aqui foi a primeira tentativa de quebrar a resistência dos 8.400, recuamos, aí tivemos uma segunda tentativa. Por enquanto não está conseguindo, mas está bem próximo ali. Vamos ver qual que vai ser o desfecho dessa história aí, tá? Na minha opinião, Bitcoin continua em tendência de alta. Isso aqui fica claro no gráfico de um dia, ó. Fica claro. No gráfico semanal, então, cara, a gente botar no gráfico semanal, ó. Vou botar aqui automático. Botar no gráfico semanal, aqui, ó, do dia 17 de dezembro, aqui, ó, da semana 17 de dezembro até agora, não tem a menor dúvida, né, que isso aqui é uma tendência de alta de curto prazo, tá? Então agora a gente vai esperar e vamos ver o que vai acontecer. A gente já falou já nas lives e nos vídeos aqui. Próximos suportes seria o que a gente está agora, o atual, né? Até de 8.300, que a gente não conseguiu romper, 8.360 por volta disso, a 8.500 são resistências fortes. E depois quebrando a gente tem um caixote aqui também de 8.900 a 10 mil dólares, tá? 9.900, tá? Então 8.800 a 9.900, 10 mil dólares, que seria a intersecção de preço que a gente teve aqui por volta de 16 de abril a 7 de maio, tá? Então, na minha opinião, a tendência de curto prazo é de alta e vamos ver o que acontece, tá? De qualquer forma, o Bitcoin subiu muito, né? Já são aqui, a gente botar agora, já são 151% de alta em praticamente 175 dias, né? São 25 barras. Semanais, são 175 dias. De qualquer forma, a subida é bem expressiva, não teria, na minha opinião, não teria menor problema dele fazer uma correção aqui, voltar para esse patamar aqui, quem sabe de 5 mil dólares, um pouco mais, um pouco menos, para pegar um impulso mais para frente, lateralizar um pouquinho. Eu acho que seria até saudável, né? Traria mais gente para o mercado, menos food, menos gente, meu Deus, o Bitcoin agora vai subir 1 milhão, meu Deus. Eu acho que seria até um pouquinho saudável a gente dar uma lateralizada, tal, dar uma recuada para pegar um impulso mais forte, né? Ter uma impulsão mais forte. Essa é a minha opinião, por enquanto, tendência de alta, tá? Vamos falar de duas coisas, 3 coisas. Facebook, Poloniex delistando moedas e arbitragem. Olha só, a gente publicou um comunicado de imprensa que a Bitpreço mandou pra gente. A Bitpreço é patrocinadora aqui do canal, né? Apoiadora aqui do canal. E eles fizeram um textinho e mandaram aqui pra gente arbitragem entre Negocie Coins e Bitpreço, tá? Eu vou deixar aqui, eu não vou explicar, tá tudo explicado aqui no texto. Eu vou deixar o link aqui, você dá uma olhada. Inclusive ontem foi o post mais lido, hoje, sei lá, foi o post mais lido do nosso site, tá? Do bitnoticias.com.br. Depois acessa aí, dá uma força pra gente, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Então, teoricamente, é você comprar na Bitpreço, tá? Você pega Bitcoin, compra Bitcoin, aliás, na Bitpreço, manda para Negocie Coin, vende na Negocie Coin, compra novamente na Bitpreço. É isso o que está sugerindo o texto aqui. E eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada, tá? Outra coisa, Exchange Poloniex da Circle exclui 9 altcoins do mercado dos Estados Unidos. E não é 9 shitcoins qualquer, são 9 shitcoins perfumadas, olha só. Decred, moeda que eu gosto muito, foi delistada. A GameCredits, que é a Game, a Gas, Lisk, LSK, NXT, que eu gosto, a Omni e a Augur, que eu gosto também, a REP, REP, tá? Por que eles fizeram isso? Olha só, a Poloniex, a exchange administrada pela Circle Internet Financial, anunciou a delistagem de 9 altcoins do mercado dos Estados Unidos a partir do dia 29 de maio de 2019, citando incertezas regulatórias, tá? Então, a partir do dia 29 de maio, o pessoal que mora, ou eu não sei se é só que mora, ou seja, só residente, ou se são americanos, tá? Que tenham lá o passaporte lá, sei lá, nacionalidade, né?
Eu não sei se é só que tiver lá, só vai ser bloqueado o IP no lugar, né? Sei lá, o mapa do lugar, ou se americanos vão ser impedidos de comprar e vender, negociar essas moedas, tá? Essas moedas, apesar do título estar como delistado, elas não vão ser delistadas da plataforma. Elas vão ser impedidas de negociação para americanos, tá? Agora, por exemplo, se eu sou brasileiro, pelo que eu entendi no texto, eu vou conseguir negociar, por exemplo, a NXT, tá? Quem for americano e tiver isso aqui, ou mora nos Estados Unidos, aí eu não entendi direito, tá? Essa relação não vai poder negociar a partir do dia 29 de maio, mas vai poder fazer saque, tá? Então, a sua moeda, se você é americano, se você mora nos Estados Unidos, a sua moeda não vai desaparecer, eles vão deixar lá na plataforma para você poder sacar e mandar para outra plataforma que eles não querem saber, tá? Eles estão falando aqui de divergências regulatórias, então tá difícil, né, cara? Tá difícil. Olha lá. A Exchange também deixou claro que mesmo depois de sua nova política interna em vigor, os cidadãos dos Estados Unidos ainda poderão retirar os ativos enquanto a plataforma ainda suportar os tokens em outras regiões, né? Então, se você tiver aí, por exemplo, na Binance, a Binance tem a NXT? Tem. Então, você pode mandar para a Binance, assunto seu, eles não vão ficar com o seu token, nem nada, tá? Pelo que eu entendi, minha dúvida meio que foi sanada aqui, os cidadãos dos Estados Unidos, tá? Então, se você for americano e mora no Brasil, provavelmente você não vai poder, se você mandou seu documento como americano, você não vai poder transacionar essas moedas aqui, né? Faz parte. E olha só, também a gente tem Facebook registra a nova fintech Libra na Suíça, tá? A gente já comunicou isso aqui em fevereiro, eu acho, fevereiro ou março, que o Facebook pretende lançar uma moeda, tá? Uma moeda do Facebook. E eles fizeram um registro agora na Suíça, por esses dias, aqui em Genebra, né? Uma empresa chamada Libra Networks LLC, tá? E o pessoal e a patente dela, né? O registro dela, a licença dela, não sei como fala o seguinte, ó, desenvolvimento e produção de softwares e estruturas relacionadas, em particular na conexão com atividade de investimento, operações de pagamento, financiamento, gerenciamento de identidade, análise de dados, Big Data, blockchain e outras tecnologias. Então, blockchain e outras tecnologias. Então, é possível. Então, ele fala aqui, ó, além da blockchain, ele fala aqui, ó, em particular, conexão com atividades de investimento, operação de pagamentos, financiamento, tá? E blockchain. Então, é possível que essa fintech deles aqui, essa Libra, seja a responsável pela construção da moeda, do token, a gente ainda não sabe direito, parece que vai ser uma stablecoin, um token utility, ainda não está muito claro, tá? No final do texto ele fala o seguinte, publicamente o Facebook não confirma nem desmente os boatos. Então, tá rolando aí, a gente não sabe até agora o que é verdade, o que é mentira, a Cointelegraph aqui fala também, a gente tem aqui, se você procurar no BitNotícias aqui, Facebook, se você digitar Facebook lá, vai ter uma lista lá de notícias relacionadas ao Facebook, sua nova stablecoin, ou sua nova moeda, o seu novo utility token, o seu novo security token, a gente não sabe ainda o que vai rolar, né? Por enquanto, especulação e boato, tá? Mas, de fato, eles registraram uma fintech Libra que vai ter esses serviços aqui. Então, é possível que essa Libra seja a responsável pela criação, desenvolvimento ou administração dessa nova moeda aí do Facebook, que parece que vai entrar de cabeça. Falou? Que mais? É isso aí, pessoal. Tela de encerramento. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, olha os quadrinhos, já mostrei os quadrinhos, né? Olha que legal, compramos lá na BitConf. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho, vamos pra cima, até amanhã, muito obrigado, tchau, tchau. BitNotícias quentinhas todos os dias, confira, www.bitnoticias.com.br.